A paz do Senhor a todos. Como já foi anunciado pelo pastor Nicolas, meu nome é Roberto Vasconcelos. Eu presido a Igreja Cristã Deus e a Palavra, que fica lá na Moca, ali na rua do Oratório, pertinho lá do Hospital SEMA, né, uma referência à Forte. Né? E gentilmente fui convidado, e é um prazer enorme estar aqui para levar a mensagem do Senhor. Amém? Amém. Uma mensagem que Deus colocou no meu coração, que falou muito comigo, e eu tenho certeza que vai falar com todos. Glória a Deus. Amém? Irmãos, a melhor coisa dessa vida, com certeza absoluta, é o nosso Deus. E conhecer o nosso Deus é fundamental. Às vezes a gente fica triste por ver pessoas que passam por essa vida, vivem aí os seus 60, 70, 80 anos, sem conhecer o Deus que lhe deu a vida, Deus que lhe deu a sua família, e Deus que enviou o seu único Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para morrer por ele, para que ele tivesse a possibilidade de ter a vida eterna, se cresce na obra do Senhor. Então, eu sempre coloquei no meu coração a necessidade de conhecer cada vez mais a Deus, porque a melhor coisa que nós temos não é a nossa família, não é o seu filho, a sua filha. A melhor coisa que nós temos é o nosso Deus. Ele é o nosso supridor, Ele faz tudo por nós, Ele é movido por amor por nós. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor, tá? Não tinha como o Senhor fazer melhor, porque Deus sempre faz o melhor. E nós precisamos, irmãos, conhecer cada vez mais a Deus. Eu entreguei minha vida para Jesus, tinha lá uns 40 e poucos anos de idade, e depois eu me dei conta do tempo que eu havia perdido, mas Deus tem propósito em tudo, e eu passei a buscar o conhecimento de Deus, tá? Então, ouvi muitas mensagens ao longo da minha vida, mas algumas coisas que não edificaram, não acrescentaram o conhecimento de Deus. E é isso que é o segredo dessa vida, porque quanto mais você conhece a Deus, mais você confia em Deus, mais você agrada a Deus, mais você usa as estratégias do Senhor, mais você foca nos propósitos de Deus, e melhor você vive e tem a garantia da vida eterna. Eu tenho certeza que vocês vão investir tempo, investir recursos no conhecimento do Senhor. E a mensagem que Deus colocou no meu coração para essa noite, ela procura trazer um pouco mais de conhecimento de Deus. Eu pedi ao Senhor, me traga uma mensagem que possa edificar, que traga algo diferente ao povo que o pastor Nicolas, o povo da igreja que o pastor Nicolas preside. E Deus colocou uma mensagem que já tinha colocado, mas sempre com revelações novas. Por favor, abram suas Bíblias no livro de Apocalipse. Lá no finzinho da Bíblia, ninguém não acha Apocalipse, misericórdia, né? Glória a Deus. Capítulo 21, versículo 5. Amém, igreja do Senhor? Eu espero todo mundo achar. Afinal de contas, até meia-noite é hoje, né? Vai demorar muito. Apocalipse 21, versículo 5 diz: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis.
A palavra do Senhor é verdadeira, é fiel, ela sempre se cumpre. A palavra do Senhor, ela vem, ela volta, mas nunca volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito para o qual o Senhor a destinou. E aqui o Senhor revela um dos seus segredos, uma das suas maneiras de agir. Ele diz que faz novas todas as coisas. O nosso Deus, Ele faz tudo novo. O nosso Deus faz tudo de uma maneira inédita. O nosso Deus faz tudo diferente. Nova vida, novo nascimento, novo caminho, nova criatura, nova terra, e novos e novos e novos. Porque Deus faz tudo de uma maneira inédita, de uma maneira que não foi feita antes, porque Ele tem propósito em tudo que Ele faz. Deus faz tudo inédito e de modo inédito. Deus não repete. Em Gênesis capítulo 9, versículo 11, Ele diz que não haverá outro dilúvio. A palavra do Senhor revela um monte de maravilhas que o Senhor fez, que Ele não repetirá, porque Ele faz nova todas as coisas. Não haverá uma nova queda das muralhas de Jericó. Não haverá mais uma nova abertura do Mar Vermelho através de um ungido do Senhor tocando com a vara. Tudo que Deus faz, Ele faz de uma maneira nova e inédita. O Senhor Jesus, Ele não virá, Ele voltará. E Ele voltará de uma maneira nova, de uma maneira inédita. Ele voltará como um relâmpago. Ele voltará com outros propósitos diferentes daqueles que Ele veio a primeira vez. Então Deus faz até coisas semelhantes, mas Ele faz coisas inéditas. Deus sempre faz com diferenças. E esse é o ponto central do ensinamento que o Senhor nos traz essa noite. Porque o propósito de Deus é fazer tudo diferente, para que as diferenças sejam usadas, utilizadas. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus é trino, nós também. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos corpo, alma e espírito, mas somos diferentes de Deus. Mas Deus estabeleceu uma meta, um roteiro, quando Ele diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. É claro que ninguém chegará ao nível do Senhor, mas tem que caminhar naquela direção, procurar conhecer o Senhor e ser imitador do Senhor, sabendo que vai haver diferenças, né? E não há sobre a face da terra um só ser humano que seja igual a outro. Não existe. Mesmo gêmeos univitelínicos são diferentes, têm diferenças. Por quê, irmãos? Porque Deus quer usar e usa as diferenças. Esse é o propósito de Deus. Fala para o seu irmão do lado aí, se você tiver afinidade com ele. Você é diferente, irmão. Fala para ele, Deus colocou uma diferença em você. E Ele quer que você use essa diferença. Entenda, irmãos, esse é o agir, é o propósito de Deus. Houve uma época lá em Gênesis 11 que, contrariando a direção do Senhor, que falavam todos a mesma língua e andavam todos juntos. O Senhor veio e mudou a língua dele. Todos começaram a falar em línguas diferentes e foram levados a lugares diferentes. Essa mensagem é uma mensagem diferente. Você pode registrar, contabilizar aí quantas vezes você vai ouvir a palavra diferente. Então Deus faz nova todas as coisas. Ele faz todos diferentes para que todos usem a sua diferença. Porque o uso da diferença traz crescimento, traz
avanço, traz bênçãos. Entenda, irmãos, esse é um modo de agir do Senhor, e que se nós entendermos, conhecermos e utilizarmos, nós vamos crescer em todas as áreas, materialmente e espiritualmente. O nosso Deus, Ele é diferente, Ele é invisível, mas Ele é mais real do que tudo aquilo que é visível. Aliás, tudo aquilo que é visível vai desaparecer, não vai ser mais visível, e tudo aquilo que é invisível surgirá. Tudo aquilo que você vê, quando você fechar os olhinhos, entregar o seu corpinho de bailarino espanhol, sabe o que vai acontecer? Tudo aquilo que é visível vai desaparecer, e aquilo que é invisível vai surgir diante de nós. Então, o nosso Deus, Ele é invisível, mas Ele é real. Deus tem como uma característica o amor às pessoas, a nós, e Ele preza, Ele prima pela união. Deus se agrada tanto da união que Ele é sendo três. Tamanha é a união que três são um. Pai, Filho e Espírito Santo é um só Deus. Mas a diferença entre eles, entre o Pai, entre o Filho e entre o Espírito Santo, os propósitos, a união são os mesmos, mas há diferenças. A Bíblia Sagrada é única, mas o mesmo texto, se for pregado em mais 50 vezes, trará revelações diferentes. Talvez você já tenha ouvido mensagens a respeito de Apocalipse 21, sim, mas com uma revelação diferente. O mesmo texto, ele se abre em função do momento, do seu estado, de quem está pregando e dos propósitos de Deus. Ele se revela de uma maneira diferente. E Deus, Ele ainda tem um outro propósito. Ele colocou diferenças em nós. Não há um só ser humano que seja igual ao outro sobre a face da terra. Mas além dessa diferença, Deus quer ainda nos tornar mais diferentes. Ele quer nos transformar cada vez mais. Ele quer nos converter. Aquela criatura antiga vai ser uma criatura diferente. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 43. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, abençoe, Pai. Oh, glória. Glória. João, Evangelho de João 1, 43. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E era Filipe de Betsaida, cidade de André e de Pedro. O Senhor aqui chamava os seus primeiros discípulos, e não estava montando nenhuma equipe de elite, nenhuma SWAT, nenhum dream team, mas era o início da igreja do Senhor. Alguns dos discípulos eram da mesma cidade, outros tinham a mesma profissão, outros eram até irmãos, mas eram 12 pessoas diferentes. Por que Deus, o Senhor chamou 12? Porque Deus, Ele é soberano, Ele tem todo o poder, mas Deus usa as pessoas. Deus não faz nada à toa, nada que Deus faz é inútil. Depois que o homem foi criado, nenhum milagre mais ocorre sem a participação do homem. Pastor, mas como nenhum milagre ocorre? O homem tem que participar, no mínimo tomando posse da bênção.
Mas se um morto tem que participar, o Senhor não falou para Lázaro, vai para fora. Se o Lázaro não saísse, o milagre não seria registrado. O homem tem que participar, porque Deus não criou o homem à toa. Deus não criou o homem e deixou. Deus quer a participação. Então, para que haja milagre, tem que haver participação do homem, ou orando, ou clamando, ou tomando posse, ou intercedendo, ou fazendo alguma coisa, mas tem que ser co-participante. Porque esse foi o propósito de Deus quando criou o homem. Eu às vezes ouço algumas pessoas dizerem que Deus não precisa de ninguém, Deus não precisa de ninguém, Deus não precisa de ninguém. Mas eu tenho uma visão diferente. Porque se Deus não precisasse do homem, não o teria criado. Porque Deus não faz nada à toa, nada inútil. Para que Deus precisa do homem? Para fazer aquilo que Ele levou ao homem: ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. É parte nossa. O homem tem que fazer. Então, aquilo que Deus determinou que nós fizéssemos foi um dos motivos pelos quais Deus nos criou. E o Senhor, Ele estava chamando os seus discípulos, chamando pessoas diferentes. Para quê? Para usar as suas diferenças. Porque o uso das diferenças traz avanço, traz crescimento, traz prosperidade, traz bênção. O Senhor tinha missão diferente para cada um, mas o propósito era o mesmo, como um time. Um time de futebol tem 11 jogadores diferentes, mas o propósito é o único: vencer a partida, mas são diferentes. Se forem todos iguais, o time vai ficar deficiente em algum aspecto. Entenda, irmãos, é por isso que Deus colocou uma diferença em cada um de nós, né? Para que a gente use essa. Preste atenção, irmãos. A sua missão nesse mundo, porque ninguém vem para esse mundo sem uma missão. Deus não faz nada à toa. Tem uma obra que você tem que fazer, uma missão. Pode ser a mínima possível. Deus usou José de Arimateia uma vez para liberar o corpo do Senhor. Deus usou uma escrava nascida uma vez para dar um conselho ao filho na mão. Você pode ser usado por Deus um dia da sua vida, né? Mas você tem uma missão. E essa missão é uma das razões da sua existência. Se não houvesse uma missão para você, você não existiria. Deus não te enviaria para esse mundo. E se não tivesse uma diferença em você também não estaria aqui. Entenda, irmãos. Se não tivesse uma diferença, se você fosse igual a alguma outra pessoa, você não existiria ou seria deletado, vamos dizer assim. Porque Deus, Ele age dessa maneira. Deus, Ele age segundo os seus propósitos, segundo o seu plano. E Ele move tudo para que o seu plano seja cumprido. O plano de Deus é soberano. Deus nunca falha, porque Ele traçou o melhor plano e Ele cumpre o melhor plano. Houve um momento que o Filho amado de Deus clamou por uma alternativa: Pai, se possível, faça de mim esse cálice amargo, o cálice do sofrimento. O Pai não afastou, porque o Pai cumpre o seu plano, arrisca. Mas o Filho sábio, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sábio, falou: mas que seja feita a sua vontade e não a minha. E a vontade de Deus foi feita. Irmãos, Deus, Ele não passa por sobre a sua palavra, porque seria negar a si mesmo. Ele diz em Jeremias que Ele vela
deu a sua palavra para cumprir. Então Deus age segundo a sua palavra. Se você quer bênção de Deus, se enquadre e se encaixe na palavra de Deus. E não fique à margem da palavra esperando que Deus vai fazer algo na sua vida. Deus quer que você seja diferente, que você tenha mudança, que você se enquadre a palavra dele para entender. Deus não retarda a bênção de ninguém. Deus quer liberar a bênção o mais rápido e breve possível, mas Ele não passa por sobre a sua palavra para abençoar ninguém. Ele não fez isso com o seu próprio filho, que não errava, não pecava, que só lhe dava prazer. Então, ou nós nos enquadramos a palavra, ou não receberemos. Entendam, irmãos? Esse é o agir de Deus. E para que nós nos enquadremos a palavra do Senhor, nós devemos agir de uma maneira diferente. Nós devemos nos converter, renunciar à nossa vontade e fazer a vontade do Senhor que está escrita. Entendam, Deus colocou diferenças em você, e Ele quer que você identifique a sua diferença e use a sua diferença, e aí você vai prosperar, vai dar fruto para o Senhor, o Evangelho vai avançar. Então quem vê a diferença e age diferente, serve a Deus e prospera. Uma irmã da igreja falou: pastor, quando a gente estava meditando inicialmente nessa mensagem, eu sei qual é a sua diferença. Não tem nenhum pastor sobre a face da terra tão chato como o Senhor. Eu falei: eu vou canalizar essa chatice para dar fruto para Deus. Irmãos, todas as coisas cooperam. Tem algumas pessoas que têm uma facilidade de identificar a sua diferença. E quando você identifica a sua diferença e começa a usar a sua diferença para o bem, para a direção de Deus, enquadrado na palavra de Deus, o que vai acontecer? Essa sua diferença vai mudar de nome, vai ter um nome diferente. O nome é dom. Glória a Deus. O fulano tem um dom para isso, porque está usando a diferença dele no caminho de Deus. Isso vira um dom. Se o dom for popular, todo mundo vai querer, mas você não é igual, você é diferente. O seu dom é diferente. A sua diferença, que pode se transformar num dom, é diferente, irmãos. No nosso país, todo mundo quer jogar como o Neymar, mas é diferente. A diferença dele é visível. Muitos querem, no meio evangélico, querem ter o dom que Deus colocou em outro, e que o ministério prospere e cresce. Irmão, seu ministério vai prosperar, vai crescer quando você identificar a sua diferença e usar a sua diferença. Por irmão, esse negócio de imitar os outros, nós temos que ser imitadores de Cristo, porque isso é abrir mão da sua diferença. Deus, porque o fulano está tendo sucesso, está prosperando, você vai querer imitar? Não, ele está prosperando porque ele identificou a diferença dele, a transformou em dom, e está prosperando, está crescendo. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Ele colocou uma diferença em você, e quando você identificar e começar a usar, irmão, as bênçãos do Senhor te alcançarão. Entende, irmãos? Campeões, vencedores, são aqueles que fazem algo diferente, usando a sua diferença. Muitas vezes a diferença é no treinamento, outras vezes é no preparo, na experiência, na dedicação, mas o campeão, ele tem algo diferente. É latente que ele tem algo diferente, porque ele é campeão. Não são todos vencedores e campeões. Há uma diferença entre o campeão e o segundo colocado, porque ele usou
diferença para ser campeão. Irmãos, campeões e vencedores fazem diferente usando as suas diferenças. Irmãos, eu ouvi uma certa vez e concorda com a mensagem de hoje, que um bom vendedor, ele faz algo diferente. Não sei se você trabalha com vendas ou não, mas ele faz algo diferente. Ele dá ao cliente aquilo que o cliente não pode encontrar em nenhum outro lugar. Aí ele vem e o cliente volta. Ele faz algo diferente, é um atendimento, é no produto, é no preço, sei lá, mas é algo diferente que faz com que as pessoas comprem, que as pessoas voltem. Ele está fazendo algo. Se ele fizer o mesmo, ele vai ter o mesmo. Entendam? O nosso Deus, na sua infinita sabedoria, aliás, vou fazer uma pergunta aqui, vamos ver se vocês estão afiados na palavra. Qual foi a primeira criação do nosso Deus? Qual foi, né? Pastor, vai falar, pastor? Pode. Haja luz, né? Que salta aos olhos é que a primeira coisa que Deus criou foi a luz. Mas se vocês leem Provérbios, capítulo 8, vocês vão ver, a primeira coisa que Deus criou foi a sabedoria. Está lá em Provérbios 8, 22, me fala a memória, a sabedoria, porque Deus precisava da sabedoria para fazer tudo perfeito. Tá? Então depois vocês têm que estar lá, vem como lição de casa, Provérbios 8, 22, e vai por aí lá fora. Tá? A criação física no mundo foi a luz, mas antes de criar tudo, ele criou a sabedoria, Provérbios 8, 22. Tá? Então, o que é um bom líder? Um bom líder é aquele que completa uma equipe usando as diferenças. Ou esse canta bem, ou esse toca bem, ou esse ora bem, ou esse prega que é uma maravilha, ou esse é isso, é aquilo, usando as diferenças. Né? Ele monta uma equipe vencedora. Uma vez eu quase apanhei um pastor amigo meu, e no bom sentido melhor, que eu falei para ele: irmão, quando você ora, né? Aquele irmão orando era uma bênção, mas era uma oração que envolvia, ele parecia ser um mestre em oração, mas em contrapartida, na hora da pregação da mensagem, ele se confundia um pouco e não era tão preciso. E eu caí numa besteira, então eu falei: irmão, quando você fizer a reunião, ora mais, prega um pouco menos. Ele não gostou, não gostou. Pastor Jorge, como orava o pastor Jorge? Às vezes se confundia. Eu falei: então, mas é sua diferença, a sua oração, eu não vi. Então, usa a sua diferença, ora uma mensagem mais sintética, mais, vamos dizer assim, mais objetivas, precisas, usa o seu dom. Então, oração. É isso, irmãos, mas as pessoas às vezes querem imitar, querem padronizar as coisas, esquecem que ele é diferente, que tem algo diferente, que ele tem um gosto diferente. Entenda, irmãos? A diferença, o uso da diferença traz prosperidade, traz bênção. As diferentes placas de igreja trazem o crescimento do Evangelho. O Evangelho está crescendo. Não sei se está crescendo na velocidade como dizem, mas está crescendo no Brasil em função das diferentes placas. E Deus criou e permitiu essa igreja para fazer algo diferente das demais. E ela tente isso. Ela tente. Estava conversando com o pastor Nicolas antes da reunião, parabenizando ele pela maneira como ele está levando a obra e convidando pessoas para trazer uma mensagem.
pouco diferente, né? Pela intrepidez dele. É uma diferença, irmãos. E eu estava confessando, falei, na nossa igreja, pastor, nós temos 3 pessoas aqui que pregam muito bem, e a gente não costuma chamar as pessoas para pregar fora, não. Né? Só chamamos uma vez uma pessoa que a gente, na época que tinha um programa de rádio, tinha uma pastora que era muito usada por Deus, ela fazia o horário antes do horário que eu fazia o programa, e eu vi a santidade dela e eu a convidei para pregar na nossa igreja. Fora isso, né? O pastor Nicolas vai ser um convidado, porque eu sei da santidade pelo amor que ele tem pela palavra. Amém? E o uso da diferença que traz o crescimento. Veja o versículo 45, João 1,45. Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Filipe chamou a Natanael. Uma coisinha, vou fazer um parênteses aqui. O Senhor Jesus fazia coisas tão diferentes que ele chamava os seus discípulos e já dava um nome diferente para eles. Levi virou Mateus, Tomé, Dídimo, Natanael, Bartolomeu, Pedro, não era Pedro, era Simão, que virou Pedro, Céfalo. O Senhor dava até um nome diferente nos seus discípulos. Ele fazia tudo diferente o Senhor Jesus. Nós vamos ver um pouco disso. Então ele chamou, Filipe chamou Natanael e disse: achamos alguém diferente, o Messias, que falou Moisés e os profetas. O Senhor Jesus, ele era diferente em tudo, irmão. Tudo. Ele falava diferente, falava com autoridade, segundo a constituição do reino dos céus. A palavra que ele trouxe, segundo a montanha, foi uma exposição da constituição do reino dos céus. O reino dos céus é diferente. O reino dos céus é maior que o externo. No reino dos céus, se dá outra face e vai por aí afora. Tentou implementar a constituição do reino dos céus aqui, mas aos poucos isso vai acontecer. O Senhor Jesus, ele respondia diferente. Se vocês examinarem as Escrituras, vocês vão ver as respostas do Senhor Jesus. Muitas delas, ele respondia uma pergunta com outra pergunta. Para quê? Para descaracterizar a malícia, porque a maioria das perguntas eram maliciosas. Então ele respondia com outra pergunta e desmontava toda a malícia. Aleluia. Você dá o dízimo lá na igreja? Essas perguntas. Você está sustentando a pastor? Por que você está perguntando? Por que você quer saber? O Senhor Jesus respondia com outra pergunta. Entendam? Ele respondia diferente, ele ensinava diferente. Ele ensinava exemplificando com palavras. Ele curava diferente. Se vocês virem os registros das Escrituras Sagradas, você vai ver que o Senhor Jesus curou vários cegos, todos de uma maneira diferente. Um usando lama, outro em 2 etapas, outro dando uma ordem, outro falando seja feito segundo a sua fé. Maneiras diferentes, tudo com um propósito. Muitas vezes para evitar o bloqueio do inimigo. Deus deu uma direção diferente para Davi. Davi por 3 vezes enfrentou os inimigos do mesmo jeito. E o inimigo astuto, ele vinha, veio 1, 2 vezes para ver a reação de Davi. E na hora que Davi enfrentava do mesmo jeito, Deus falou: não, volteia, vai por trás dele. Era uma armadilha. Muitas vezes o inimigo te provoca para sondar a sua reação, porque sabendo a sua reação, ele vem com um ataque fulminante. Por isso que você precisa ter a direção de Deus em todas as lutas que você enfrentar, porque Deus sabe de todas as coisas e Deus nos revela. O Senhor Jesus fazia tudo diferente, e glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus, porque as diferenças geram bênçãos. E é por isso que Deus falou, por isso que Deus não fez ninguém igual.
E por isso que o nosso Deus é diferente. Faça aqui como fez o Filipe. Quando você achar pessoas, revelações, chaves diferentes, compartilhe, distribua. Porque muitas vezes Deus te dá algo diferente para que você compartilhe. Muitas vezes você não é o destino final da instrução de Deus, da bênção de Deus. Muitas vezes Deus coloca algo na sua mão para você dar para outro. Aleluia. Mas o que eu vou fazer com ele? Repercuta as mensagens do Senhor. Compartilhe. Porque muitas vezes tem uma pessoa precisando e essa pessoa não se rende, e Deus vai usar você para transmitir a bênção para ela, vai colocar nas suas mãos. É assim que Deus age. Distribua para que muitos possam ter uma colheita diferente, abençoada, melhor. Procure revelações diferentes da Bíblia Sagrada. Veja o que ninguém viu. Se todos ficarem vendo e fazendo a mesma coisa, não vai haver crescimento. Não tem crescimento. Precisa ter visões diferenciadas que traz o crescimento. No versículo 46 diz, João 1,46, disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe: vem e vê. Irmãos, o Filipe quase perdeu a sua maior oportunidade da vida de conhecer e seguir o Senhor. Sabe por quê? Porque ele não conseguia enxergar a diferença. Ele não conseguia enxergar a diferença entre as pessoas de Nazaré. Lá em Nazaré todo mundo igual. Pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Irmão, achar que todo mundo igual tem um nome até feio: preconceito, e traz perda. Então não se precipite, analise as diferenças antes de concluir, antes de descartar alguma coisa. Analise as diferenças, não tenha nenhum julgamento pré-estabelecido, não tenha um pré-conceito das coisas, e não trate todo mundo igual. Agora vão tirar o sapato em cima de mim, como fizeram com o coxo. Não trate todo mundo. Sabe por que você não deve tratar todo mundo igual? Porque não há ninguém igual. Pais, mães, não trate todos os filhos de uma maneira igual. Você tem que ser justo, mas tem diferenças entre os filhos. Um é mais carente, ele precisa mais da sua atenção, o outro não. Então você tem que ver as diferenças das pessoas e procurar tratá-las de uma maneira diferente. Tratar todo mundo igual é pré-julgar e achar que todo mundo é igual. Entende, irmãos? Então tem pessoas aqui, todos nós somos diferentes. Então não podemos tratar, não, preciso dar mais atenção. Tem pessoas que na igreja precisam esquecer de cumprimentar, misericórdia. Tem outras que eu vou cumprimentar, nem liga para mim. Tu tem que tratar de uma maneira diferente as pessoas. Porque as pessoas, elas têm características diferentes, necessidades diferentes. Tem pessoas que você tem que ter mais cuidado, parece um bibelô, outros não. Você quer Pedro e João. João era mais temposo, mais amoroso. O Pedro era madurão. Diferentes, irmãos. Entendam. Deus, Ele dá oportunidades a todos, mas Ele não trata todos de igual maneira. No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo 30, Deus diz: aos que honram, honrarei, mas os que me desprezam serão envelhecidos, desprezados. Então Deus não trata, Ele trata diferente quem o honra. Aquele que te honra, você tem, irmão, você não pode estar premiando coisa errada, irmão. Não dê para um, dê para outro. Não, mas um se esforçou, se empenhou, foi bem, fez isso. É diferente. A salvação é para todos, mas o galardão é diferente. Seremos julgados segundo as nossas obras, os nossos frutos.
porque seria cômodo. Um passou a vida toda servindo ao Senhor e o outro aceitou Jesus nos 45 do segundo tempo. Estava lá no leito da UTI e aceitou Jesus. Vai ser salvo. Mas o galardão é diferente. Deus faz uma contabilidade, irmãos, diante do juízo, o grande tribunal de Cristo. A palavra do Senhor e do universo espetacular, tudo aquilo que o homem semeia, ele colhe, a lei da semeadura. Tudo que você semeou, você vai colher. Se não colher aqui, vai colher lá. Irmãos, tu não enterra o seu talento, senão você vai ser chamado de mau e negligente servo. Use o seu talento, use a sua diferença. Deus tem missão para todos. Eu não tenho missão nenhuma para a sua. Então você não estaria mais aqui, irmão, porque Deus não faz nada à toa, nada é inútil. Entendam, nós precisamos conhecer cada vez mais o agir do nosso Deus, para nós agradarmos cada vez mais ao Senhor e recebermos mais do Senhor. Entendam, irmãos? Honre ao Senhor, que o Senhor te honrará. O Senhor não trata todos iguais, não trata. Né? Há muita gente que diz, hoje não é longe com a sua lembrança. Há muita gente que diz, Deus está em todos os lugares. Deus está em todos, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Eu tenho uma visão diferente. Não atira essa parte em mim, mas Ele pode estar em todos os lugares, mas tem lugares que Ele não está, não. A Bíblia registra onde Ele está. Ele está entre os louvores. Ele está onde tiverem dois ou mais reunidos no nome dEle. Ele está onde Ele é honrado. Ele foi desonrado em Nazaré. Sabe o que Ele fez? Saiu de lá, foi para Cafarnaum. Queriam jogá-lo no monte, Ele saiu de lá. Ele ficou onde Ele é honrado, onde Ele é louvado, onde Ele é adorado. Deus não está autocultuando outros deuses, Ele respeita. Deus é educado. Ele está cultuando outro Deus, está cultuando imagem, está cultuando alguma outra entidade qualquer. Deus não está lá. Ele pode estar, mas Ele não está. Entendam, irmãos? Tem lugares que Deus não está. Eu ia entrar num assunto, mas entrar num geral muita polêmica aí. Deixa para Deus tocar no coração de cada um. E aqui, versículo 47, 48, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. E aqui no versículo 49 diz: Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aqui o Senhor Jesus agiu diferente. Ele não repreendeu, mas ele elogiou Natanael, apesar da precipitação e da crítica aos nazarenos. Até Natanael sabia que os nazarenos expulsaram o Senhor Jesus de lá, queriam jogá-lo no monte, orar para o pessoal de Nazaré, Betsaida, Corazim, vai por aí agora. O Senhor não viu maldade, destacou a boa diferença dele. O Senhor viu Natanael porque ele estava orando. Quando você está orando, Deus está atento, irmãos. Deus é educado. Você está falando com Ele, Ele ouve. Ele ouve. E enquanto você estiver falando, Ele está ouvindo. Tem pessoas que falam: Deus fala comigo, Deus fala comigo. Sabe quando Deus vai falar com você? Quando você parar de falar. E Deus não atropela ninguém. Ele vai esperar você parar de falar, parar de murmurar, de reclamar, ouvir o azar, aí Ele vai falar. Você fala com Deus através da oração, e Deus te responde principalmente através da pregação.
A pregação é Deus. O pastor prega, mas quem fala o seu coração é Deus. É Ele que sabe da sua necessidade. Ele que vai suprir a sua necessidade através da sua palavra. Ele vai ter a palavra para você agir e para você tomar posse das bênçãos. É assim que o Senhor age. Entendam? A oração nos aproxima de Deus. Então, ore de acordo com a palavra e use a sua boa diferença. Às vezes eu fico perguntando que tem algumas coisas que o povo de Deus faz e parece que todo mundo faz do mesmo jeito, né? Não é crítica, mas teve uma época que era moda orar no monte, todo mundo fazendo o mesmo, né? Mas a palavra do Senhor diz: o Senhor orava no monte, ele não tinha quarto, né? Não tinha alguém na cabeça, mas ele disse: tranca a porta do seu quarto, né? Na nossa igreja as pessoas são um pouco mais de idade, né? Então tem uma certa dificuldade para ir no monte, né? Então ora na sua residência, no seu quarto, você e Deus. Entende? Em função das palavras do Senhor, a reação de Natanael foi diferente. Ele disse: tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, Rei de Israel. Irmão, quando você ouve a palavra de Deus e se sua reação não mudar, se você não tiver uma reação diferente, significa que você não creu na revelação. Eu, quando ouvi a palavra de Deus, eu estava no coração: eu preciso fazer isso, eu vou fazer isso, eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que fazer algo diferente. Esse é o propósito de Deus. A palavra do Senhor vem para nos transformar, para nos mudar, para nos edificar, para nos fortalecer, para nos tornar em uma condição diferente. Então, nossas atitudes e as nossas reações também revelam as diferenças que há em nós. Tem pessoas que reagem diferente, têm atitudes diferentes em função de adversidade. Tem uma diferença, você vê que tem uma diferença nas pessoas em função da reação dela, em função da atitude dela. E isso é, vamos dizer, uma pista para que ela identifique a sua diferença, use a sua diferença e cresça, prospere, avance, porque Deus a colocou por esse propósito. Entenda, irmãos? Daniel ele fez diferente e não se contaminou. Ele recebeu dons diferentes, ele tinha revelação diferente. Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Samuel, Davi, Paulo, e vai por aí fora, todos diferentes, que usaram a sua diferença para o crescimento do Evangelho e receberam bênçãos de Deus os usou. Uma parábola que eu gosto muito, talvez em função da minha situação momentânea, é a parábola do rico e do Lázaro. E a parábola diz que o rico vivia regaladamente e o Lázaro comia migalhas, sobra de comida, mas havia uma diferença entre eles. Lázaro cria no Senhor, o rico não cria, e aí começou a diferença. A palavra diz que um foi levado pelos anjos, o outro foi sepultado. Você quer ser levado pelos anjos ou quer ser sepultado? A parábola diz que um foi consolado e o outro atormentado. A diferença, essa é a diferença, né? A diferença de quem que crê no Senhor, né? Então, irmãos, é fundamental isso, que você identifique a diferença. Deus colocou uma diferença em você. Pastor, você fazer um bolo que ninguém faz igual. Tu usa essa diferença aí para crescer e prosperar. Pastor, eu tenho uma habilidade para falar, eu falo, vai ser doutor, é isso, aquilo. Mas as pessoas querem aquilo que é popular, mesmo que ela não tenha aptidão mínima para fazer aquilo.
Entenda, irmãos? Deus, Ele colocou as diferenças de nós com um propósito, que nós as identifiquemos, que usemos, prosperemos, cresçamos. É isso. Deus quer te usar, Deus quer te abençoar. E muitas vezes Deus colocou um tesouro em você, né? Aquilo que parece ser aí algo ruim, mas se for canalizado de acordo com a palavra de Deus, vai prosperar. Você vê a perseverança que tinha o Paulo, mas o caminho errado, e a partir do momento que ele se converteu, aquilo foi canalizado de acordo com a palavra, e foi um dos maiores pregadores. Escreveu 2 terços do Novo Testamento. Romanos capítulo 12, versículo 5. Romanos 12, 5. Amém? Nós estamos encerrando. Glória a Deus. Romanos 12, 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino, ou que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Nós somos um corpo, o corpo de Cristo, e temos, assim como o corpo humano tem órgãos e funções diferentes, nós também, corpo de Cristo, temos órgãos e funções diferentes. Deus quer que nós usemos a diferença, para isso que Ele colocou em nós, que usemos para que nós prosperemos, que usemos para que o Evangelho prospere, dons diferentes, ministérios e funções diferentes, tudo dado por Deus, para que nós façamos diferente, para que haja crescimento, para que haja avanço. Essa é a direção do Senhor. Malaquias capítulo 3, versículo 18 diz que há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Há uma diferença entre você e ímpio. Se não houver diferença, precisa se converter, irmão. Mas há uma diferença. E você sabe qual é a nossa melhor e maior diferença? O nosso Deus. O nosso Deus. Nós temos um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que sabe todas as coisas, que sempre faz o melhor. Nós temos um diferencial fantástico na palavra do Senhor. A palavra do Senhor que é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. A palavra do Senhor que nos transformou. A palavra do Senhor que fortalece a nossa fé. A palavra de Deus que nos traz fé. Porque a fé vem por ouvir. Entendam, irmãos? Nós somos um povo diferente. Sal da terra, luz do mundo. Geração eleita, sacerdócio real, povo escolhido de Deus. Há uma diferença. Às vezes eu entro em alguns lugares e padarias, né? O pessoal pode ser diferente. Tem que ter essa diferença. O mundo tem que ver essa diferença em nós. A diferença do Espírito Santo de Deus, a diferença do poder de Deus, a diferença da nossa atitude de acordo com a palavra de Deus. Entenda, irmãos, diferença. Muitas bênçãos nós só receberemos obedecendo a palavra e usando as nossas diferenças. Entendam, identifique e use a diferença que Deus colocou em você. Ele não colocou à toa. Poxa, você faz algo diferente, usa isso, irmão, usa isso, irmã. Deus colocou para que você prospere, para que você cresça, para que você avance e para que você o sirva. Entendam? Imitar o outro faz de você desnecessário. Se tem alguém fazendo, então por que precisa outro imitando? Ministério não pode estar imitando em ministério, porque
E se Deus é desnecessário, tem que ter uma diferença. A diferença para a qual Deus nos chamou. Entendam, nós só estamos vivos, somos enviados a esse mundo em função da nossa missão e da diferença que Deus colocou em nós para cumprirmos a nossa missão. Eu não sei quantas vezes você ouviu a palavra diferença, mas é fundamental. É assim que Deus assim vai ver, que Deus faz nova todas as coisas. Glória a Deus. Deus faz diferente em todas as coisas. Deus faz inédito todas as coisas. Glória a Deus. Deus não vai repetir maravilhas que Ele já fez. Ele vai fazer com o mesmo propósito, mas de uma maneira diferente, para nos dar um exemplo. Amém, povo de Deus? Vamos ficar em pé, vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o Pai, o Filho. Eu espero que Deus tenha falado com você. Muitas vezes